Vamos nessa, vamos falar. É isso aí. Esses filmes tentaram nos alertar sobre Jeffrey Epstein. Vamos chegar já chegando, né? Nada, Foi. meus amigos. Uma elite poderosa que faz aí o que bem entende, longe de qualquer jurisdição, incluindo rituais perturbadores. Meninas desaparecidas eram levadas para esse lugar que depois as autoridades aí juravam que elas nunca existiram, um local aí usado para ocultar as piores atrocidades. Lá os seres humanos são tratados como meras oferendas. Achou aí que eu tava falando do caso do Epstein, né? Na verdade, meus amigos, a gente também vê tudo isso em The Wicker Man, o Homem de... Ele, pelo que eu entendi do vídeo, ele vai tentar fazer uma ligação dos filmes com as paradas e tal, mas eu acho que, assim, 1973, The Wicker Man, eu acho que nem todos os filmes vão ter essa ligação tão clara assim, vai ser só um... Mas também essas doideiras de bilionários, assim, tipo, tem coisas que são muito teoria da conspiração, mas rola muita doideira, cara. Aí eu acho que os casos do Didi e esse caso agora da Epstein estão mostrando que nem tudo é só a teoria da conspiração. Claro que a gente tem que tomar cuidado. Só que tem coisas também que são bem na cara, né? Palha de 1973. Mas se você achou as O duas Homem de histórias Palha. familiares, saiba que isso não é uma coincidência, porque a liberação dos arquivos Epstein revelaram que no dia 29 de julho de 2013, o ex-conselheiro científico do Bill Gates, investidor de biotecnologia, um tal de Boris Nikolic, enviou um e-mail pro Jeffrey Nicolite, Bock. Epstein recomendando esse tal desse filme. Mas por que esse cara ia recomendar um filme pra ele? E o que é que esse filme então tem a essa é a ver com ligação. essa história e com pelo menos outros 2 filmes? Tudo se conecta com esse caso e eu vou te explicar nesse vídeo. Então, meus amigos, aperta o cinto e prepara o psicológico, né? Porque a gente está prestes a mergulhar na conexão sombria do caso Epstein com alguns filmes de Hollywood. Já ouvi falar desse filme, O Homem de Palha. Nunca vi não, mas já ouvi falar. Aluga esse filme, começa meio fraco, mas depois melhora. E é bastante memorável. Memorável? Peraí, pessoal, você lembra de um filme e acha que o filme é memorável quando o filme mexe com você. Isso é o que a gente lê no e-mail, então enviado pelo Boris Nikolic ao Jeffrey Epstein, lá em 2013. No meio da madrugada, o cara terminou de ver esse filme e falou, mano, eu preciso indicar esse filme pro Jeffrey Epstein. Tem tudo a ver com ele. The Wicked Man, o Homem de Palha, de 1973. Só que o Boris Nikolic não era um conhecido qualquer, meus amigos. Ele era o braço direito do Bill Gates em projetos... É só doidão bilionário, né, mano? É. Quando você fala... Quando a galera, tipo, tinha aquele termo antigo, né? Bilionário excêntrico. Na realidade, o excêntrico são os malucos criminosos mesmo, né? A excentricidade dessa galera vem acompanhada de um monte de parada errada, né? globais e tinha uma intimidade tão grande com... É o que eu falo, mano. Pô, eu tô parando pra caralho, mas é o que eu falo também. A galera fala dessas paradas da meritocracia e blá blá blá, esses bagulho todo. Mas, brother, eu vou te falar, eu não digo que todos os casos são tipo esse daqui, mano. Mas, mano, tem um nível de influência que o cara adquire que é só meio que passando por umas paradas meio bizarras mesmo, brother, tá ligado? Ou seja, ou participando ou engolindo uns sapos. É isso que eu meio que percebo, ou meio de fora, assim, que tipo, tu tem que ser um pouco 7-1, no mínimo, que é o mais leve que você pode ser, pra chegar nesse nível aqui de influência dessa galera, tá ligado? E às vezes chega até o crime, mano. Parece papo de doidão, mas, mano, esses casos todos estão mostrando que não é tanto assim. Que ele chegou a ser nomeado executor reserva do seu testamento. Mesmo que ele fale que ele não sabe disso, que ele nunca foi consultado, mas o cara estava no testamento do Epstein, tá bom? Ele ficou surpreso quando ele soube. Meu Deus, eu no testamento. Tá bom. Mas a existência de troca de e-mails informais, como recomendação de filmes, por exemplo, durante uma madrugada, prova que esses caras compartilhavam um nível muito alto de intimidade que vai muito além de reuniões de negócios. E o que mais me chamou a atenção nessa troca de e-mails específica é justamente
basicamente o enredo desse filme, meus amigos. Olha esse filme que ele recomendou, presta atenção se você não entendeu ainda. O filme acompanha o sargento Neil Howe, um policial extremamente religioso que viaja até uma ilha remota, ok? Summer Isle, para investigar o desaparecimento de uma jovem chamada Rowan Morrison. E logo de cara as coisas já ficam estranhas, porque assim que ele chega lá, todos os moradores, né, desde os pescadores até as figuras de autoridade, eles agem como se a menina nunca tivesse existido, negando a presença dela, escondendo registros e tratando o policial como se ele fosse um intruso em um mundo que não lhe pertence. Muito louco, porque Doideira, esse né? filme ele traz um pouco de lendas de que talvez ilhas isoladas, né, ilhas que a civilização não chegou, no meio do oceano, podem guardar culturas antigas, culturas pagãs, fazer coisas E o Box se amarra nessas porra, né? Dessas teorias da conspiração, muito doido. estranhas que os antigos faziam, antigos rituais. Isso é algo que fica, né, na cabeça, isso é uma lenda. São lendas antigas, principalmente lá dos Países Baixos, da Grã-Bretanha, da que te pariu. Conforme ele mergulha na rotina da ilha, ele começa a perceber que aquela comunidade não é apenas isolada, ela é um sistema fechado comandado por um tal de um Lord Summer Isle, que é um aristocrata culto e que convenceu toda a população de que eles precisam seguir certos rituais antigos para garantir a colheita na ilha. Esses filmes, assim, essa pegada desses filmes, hoje em dia tá bem na moda esse tipo de filme com essa vibe bem psicológica, tá ligado? Tem o Midsommar e tal. Essas paradas, tem até algumas séries também nessa pegada. Olha, Eu confesso que assim, eu não tenho muito estômago pra ver essas porra não, porque eu sou muito impressionável, tá ligado? Então, assim, tipo, as paradas ficam meio que na minha mente. Às vezes, pô, eu via muita série investigativa, às vezes tinha uma parte do enredo que me deixava meio bolado, assim, tá ligado? Mesmo sendo um bagulho leve, ainda mais ver uma porra dessa aí, velho. só que parece o Epstein, porque é um cara rico, chique, que fala super bonito, sedutor, mas que faz putariazinhas no quintal, bota O todo cara fez a persona dele baseado no doidão aí, né? mundo ali pra fazer rituais que envolvem sexo, assim, é muito parecido com o que rolava na ilha, né? E isso vai desde crianças que vão aprender a mentir, né, desde a escola, até adultos que vão participar, então, de encenações sexuais no ar livre, tudo em nome desse bem maior, né? Olha que loucura, como se eles fizessem isso pras divindades. Só que a grande virada do filme acontece quando o sargento descobre que a menina desaparecida era só uma isca. Ela nunca teve em perigo de verdade, ela foi usada para atrair ele até a ilha, pois o plano do Lord Summer Isle era capturar um homem que representasse a lei moral para ser o sacrifício final do ritual deles. Isso é o que eles dizem, né? Eu acho que eles iam sacrificar, na verdade, a menina. Aí aproveitaram que o cara chegou, bom, não sei. Tem também muita simbologia nesse filme, né, galera? Tipo o coelho, né? O coelho é a toca do coelho. E muito mais, né? Sobre... Você fica na dúvida, realmente, pensando se existe um lugar desse ou se é só invenção. Lembrando que esse filme é antes, cara, do Epstein se tornar esse cara, esse predador. Mostrando que isso já... Ele usou, tipo, pelo que eu entendi, aí o mano indicou o filme dele porque já... Indicou o filme pra ele porque já devia ter uma vibe dessa no cara. O cara já devia conhecer de rolê, assim, já devia entender essas coisas. E meio que ele usou o filme como referência pra fazer arquitetar a parada do jeito que ele fez depois, né? A teoria seria essa. Deve acontecer esse tipo de figura há muito tempo, né, no mundo, na deve elite, ter, em mano. Hollywood. Bom, agora eu quero destacar três O pontos Musk deve principais ter que estão várias paradinhas presentes dessas. tanto no filme quanto no caso Epstein. A cumplicidade coletiva ou o pacto de silêncio. No filme, o sargento percebe que não é apenas o vilão que é o culpado, mas toda a ilha está conspirando contra ele, né? Existe uma cumplicidade entre todo mundo para que os rituais continuem acontecendo, Tá aparecendo alguma coisa que eu conheço. Os professores, eles ensinam as crianças a mentir. O médico falsifica certidões de óbito. A polícia... Pior que a estética, ela já tem uma vibe meio doideira, né? Essa estética, tipo, todo mundo arrumadinho, parada padronizada ali.
policial local faz vista grossa para os crimes cometidos, ou seja, tá todo mundo mancomunado. No caso Epstein, a investigação revelou uma rede de facilitadores, desde os pilotos de jatinho do cara, funcionários. A grana, né, mano? A grana, querendo ou não, parceiro, a grana compra quase tudo. Quer dizer, pra muita gente compra tudo. É porque aí vai da sua régua moral da parada, mas na real é que ela compra tudo mesmo. Eu já vi cada coisa, irmão. Da ilha que sabiam, né, o que estava acontecendo, o pessoal do aeroporto que via, gente que ajudava a manter a engrenagem, tudo acontecendo sem levantar nenhuma suspeita. Tem um líder intelectual, é uma seita. O Lord Summer Isley é interpretado pelo Christopher Lee e é um homem culto, sofisticado, Saruman, que herda a ilha e usa a ciência e a religião para manipular as pessoas. Ele recebe o sargento com vinhos caros e conversas filosóficas, enquanto planeja os seus crimes. Olha que doideira, cara. Da mesma forma, o Epstein se vendia aí como sendo um filantropo da ciência. Ele era, assim, um cara que fazia muito... Ah, mano, é tipo o Elon Musk que se vende aí, né? Serjão aí, tipo, o herói do Serjão Foguete. Esses caras meio, eles abraçam umas paradas meio que pra ficar meio que na surdina, metendo a real mesmo, tá ligado? Investimento em ciência, tinha muito contato com cientistas, e aí ficava sempre essa dúvida, mas será que os cientistas sabiam dessa perversão, dessa loucura? Ou os cientistas só estavam atrás de investimento? No caso desse cara, do Boris, que é um grande cientista e parceiro dele, ele sabia, dá pra ver que ele sabia por ter indicado esse filme, né? E ele é um cara que se cerca desses cientistas pra validar a sua imagem aí de homem sofisticado, enquanto na verdade ele esconde uma natureza predatória. Armadilha. Porra, mano, que aí... Eu vi por alto algumas coisas e, brother, são paradas doidas. Você ter tanta gente influente envolvida nisso aí é mais doido ainda. Preparada. O final do filme revela que o sargento não chegou à ilha por acaso, ele foi atraído pra lá. Olha que louco! A menina, supostamente, ela foi sequestrada como uma isca para que esse homem que representava a lei, lá que fala até que ele era virgem, né, mas ele não convence muito, ele fosse o sacrifício perfeito. E aí tem uma cena muito louca de sacrifício no final, cara, que é pro Deus, pros deuses, eles têm isso lá, né? Muita coisa assim, cara, que se alguém recomendou isso pro Jeffrey, pro Epstein, é porque sabia que ele gostava dessa coisa religiosa. Não era só uma coisa simplesmente pra saciar a fome de um predador. Parece que tem mais coisa aí. No caso real, galera, muitas vítimas e até figuras influentes relatam ter sido atraídas pro círculo do Epstein sobre falsos pretextos de vaga de emprego, por exemplo, bolsa de estudo ou jantares de negócios, apenas para descobrir depois que elas estavam presas. Pô, vou te falar, cara, assim, tipo, não é no mesmo nível de doideira, nem o tamanho da parada, mas eu já fui em algumas entrevistas, algumas paradas que pareciam ser umas tretinhas, tipo, não nesse nível, né, mano? Mas realmente eles usam dessas paradas assim da vulnerabilidade e da pessoa precisar de certas paradas meio que pra atrair elas pra uns bagulho errado. Tu vê que, tipo, nessas grandes fraudes, sempre tem uns boi de piranha, né, irmão? Tá ligado? E nesse caso aí, brother, eram as minas, né? Porque era a vibe do cara aí, tá ligado? Em uma teia de chantagem e abuso. É impossível, pessoal, a gente fazer esse vídeo e não falar de outros filmes que também denunciam, digamos assim, essa elite, né, e esse tipo de comportamento. E tem pelo menos 2 outros que parecem ter previsto, ou pelo menos tentado alertar as pessoas sobre essa dinâmica perturbadora que acontece. Um deles, você já deve imaginar, que é o de Olhos Bem Abertos, do Stanley Kubrick. Mano, é muito louco, porque nesse filme a gente vai acompanhar um cara, o Dr. Bill, que é um médico de elite de Nova York, que depois de uma discussão com a esposa dele, ele acaba recebendo o convite e mergulhando em uma noite, né, no submundo, num lugar que ele nem sabia que existia. Caralho, pode crer, eu já vi esse filme. Já vi. Tipo, não lembrava que era esse filme, agora vendo as cenas, porra, esse filme é bizarro também, mano. Nem a gente. Ele consegue esse convite, uma senha para uma festa secreta, numa mansão isolada, olha só, acreditando que ele tá indo apenas para uma celebração luxuosa, exclusiva da alta sociedade. Sempre tem que ter um peitinho, né? É, mano. Todas as perversões vão
circulam em torno do sexo, né, brother? O problema é que a parada tem um estopim bem merda, né? Na verdade não era essa palavra que eu queria usar não, mas melhor. Mas, cara, milionário, sexo, poder, crime, tá ligado? Abuso. É a receita de sempre, mano. Tipo Elon Musk, né? Tava indo lá achando que ia fumar festona, mas não sabia que era, na verdade, uma suruba. Ou sabia, não ou sabia. sabia. Não vou defender Qual é, Bock? Qual é, Bock? Não sabia, Bock? Se bobear, ele faz as dele também, porra. Elon Musk não. Só que quando ele chega lá, ele se Maluco, depara com um abraça uns cenário papo extremamente tortão. bizarro. Homens e mulheres usando máscaras venezianas, participando de rituais sexuais coreografados, regado com cânticos estranhos, uma atmosfera meio de culto religioso, um ambiente mano, esquisito, Bizarro, né? onde poder e desejo se misturam de formas sombrias. E aí você vê que talvez isso possa acontecer. Isso aí é uma sexta-feira normal de uma casa de swing aqui em São Paulo? Ou é um lugar Mais ou menos. Não sei se chega tanto, não. onde o código de silêncio absoluto é imposto pelos organizadores? Ninguém sabe quem é, ninguém vê ninguém, pode tudo. Será que são festas assim que a gente tá falando? Eis que aqui começam então os problemas do Bill, porque ele não foi convidado, ele não é uma figura de poder, ele tá lá de intruso, e uma hora ele é descoberto. Ele também tem o Ih, maluco entrou de gaiato. Pode crer, eu vi esse filme faz muitos anos, cara. Eu nem lembro direito do enredo. Vou até rever esse pá. Pio pequeno. Não, isso é brincadeira. E ele é levado ao centro do salão, então, e confrontado pelos líderes daquela sociedade, sendo forçado, então, a tirar a máscara e enfrentar as consequências de ter visto o que ele nunca deveria ter visto. No fim, ele só consegue escapar porque uma das mulheres presentes se sacrifica por ele. Mas o recado foi dado naquele círculo: ninguém entra ou sai sem o consentimento de quem detém o controle. Sempre tem essa história de ter que sacrificar alguém, uma virgem, uma pessoa, o sangue. Isso é muito maluco, suspeito. Essa parada, mano, tudo cai em pedô, né? Até, brother, tem a galera abraçando, levantando a teoria até dos Red Pill, que o bagulho teria uma raiz meio pedô também, né? Porque os caras falam que mulher de tal idade tá fora da validade, então o bagulho vai ficando, a régua vai ficando cada vez mais embaixo, mano. Isso cai pra criança, né? Então essas coisas de sacrificar virgem, menores de idade, da pureza, sempre cai nisso, né, mano? É foda, brother. É foda, mano. Dar um vídeo aqui só sobre isso. Inclusive eu tô no meu canal agora com um podcast sobre ufologia, falando sobre essas coisas. Lá a gente fala e a gente... Porra, ele se amarra nesses bagulho de ufologia, né, brother? Eu confesso que eu sou uma pessoa muito cética pra abraçar esses papos. Mas isso aí, mano, é uma parada assim. Se tem uma coisa que eu acredito, mano, é em bilionário cheio de esqueleto no armário. Isso aí eu acredito muito porque é um padrão muito forte da humanidade. A gente pensa em teorias, né, sobre essas coisas estranhas. O que seria isso? Será que é pacto com demônios? Será que são extraterrestres? Será que vai mais longe? O que são esse ocultismo, essas sociedades secretas que fazem sacrifícios, né? Qual que são as teorias sobre isso? Lá no meu canal a gente vai mais longe. Aqui é cinema, tá? Por enquanto. O filme por si só já diz muita coisa, mas o que torna tudo ainda mais suspeito são os bastidores, meus amigos. O Kubrick, que era conhecido por ser um diretor muito perfeccionista. A galera diz que o Kubrick também tem umas treta aí meio bizarra, né? E muito obsessivo, ele morreu de ataque cardíaco depois de 5 dias que ele entregou a versão final do filme para o Warner. Olha que loucura! E até hoje existem boatos de que o filme original era muito mais longo e que o estúdio cortou 20 minutos de cenas que seriam muito reveladoras sobre como são essas reuniões da elite. Será que o Kubrick foi numa reunião dessa? Não duvido não, parceiro. Completamente chocado e falou: agora eu vou fazer um filme pra contar, né, pra denunciar isso. Olha que filmes são objetos artísticos que demoram muito tempo, tipo anos pra produzir, então não pode ser uma ideia qualquer, o cara tava encanado com isso mesmo, né? Outro filme é o Pisque Duas Vezes, que foi dirigido pela Zoe Kravitz e que agora, mais do que nunca, parece uma resposta direta ao que o mundo descobriu sobre Epstein. Na trama, pra quem não viu, um bilionário de tecnologia leva um grupo de mulheres pra sua ilha particular, olha só, onde tudo parece
tornasse um paraíso de festas e luxo. Mas com o tempo, essas garotas vão percebendo que elas estão sendo drogadas e que as suas memórias são apagadas para que os Doideira. abusos daquela elite sejam esquecidos no dia seguinte. Mano, é muito parecido com o que dizem que acontecia na ilha do Epstein, inclusive que essas meninas poderiam estar sendo drogadas. Cara, eu vou te falar, mano. É porque esse cara é muito grande e ele envolveu muita gente grande. Mas isso deve ter uma porrada desses bilionários aí, igual eu falei também, excêntricos. Mano, se der uma investigação, é porque, cara, você tem que ter uma conjunção de coisas pra você, tipo, se propor a investigar um cara desses, ou tipo, alguém meio que, pô, não, tem que investigar. Porque o cara tem um poder muito grande, né? Mas, cara, se investigar aqui no Brasil, parceiro, eu tenho uma listinha aí. Porque eu não posso aqui, porque nosso canal é pequeno. Não pode ter BO agora, mas eu teria minha listinha. Hã? Do Rio, aqui do Rio já tem. Drogadas para se recuperar da história, né, de se estar muito complicado a saúde delas depois, e também para elas esquecerem o que aconteceu. Mas diferente do Kubrick, caramba, isso aí, Kurt. Esse cara, eu tava tentando lembrar também, tem umas histórias bizarras aí do coroa das Casas Bahia lá que faleceu, né? Que não conseguiu pagar em vida, mas a galera também já deu uma boicotada na memória dele também. Quando eu vejo coisa desse maluco aí, a galera já tá meio que apontando as merdas que esse arrombado fazia aí. O tal do Klein, né, das Casas Bahia. Ah, mano, pega a galera aí, uns velhos de tal. Vocês estão ligados, né? Que deve ter de bizu desses doidão aí. Clássico de 73, aqui o filme já nasceu sob a sombra das manchetes reais. A própria Zoe Kravitz comentou em várias entrevistas que o roteiro foi moldado por essa cultura de poder que ela mesma testemunhou. Não preciso falar mais nada. No fim das contas, meus amigos, aquele e-mail enviado pelo Boris Nikolic na calada da noite deixa a gente com uma pergunta bastante inquietante. Por que um dos homens mais influentes do mundo da tecnologia, com acesso aos círculos mais exclusivos do planeta, considerou justamente The Wicker Man um filme memorável por Jeffrey Epstein? Por quê? Será que a história daquela ilha escocesa serviu de alguma forma bizarra como uma espécie de inspiração para o que foi construído em Little St. James? Ou será que já acontecia isso antes? Isso já vem com o passar do tempo acontecendo, esse tipo de figura? Mano, imagina, os malucos têm ilha, brother. Cara, pra você conseguir ter uma ilha, fazer seus bizu todo lá, mano, é muito poder, é muita parada grande, não tem como. Acompanha a humanidade, tanto que já foi representado em outros filmes. Consigo ter nem a ilha de Guaratiba. Né? Ou será que esse filme da Zoe tá falando exatamente do Epstein, construído lá em Little St. James? Cara. Ou será que para aquele grupo de pessoas poderosas assistir a um filme sobre sacrifícios e isolamento era um reflexo de um estilo de vida que eles já consideravam normal? Tipo, olha só, estão falando da gente aí. O fato, meus amigos, é que quando a gente olha para as visões de diretores como por exemplo Stanley Kubrick, a Zoe Kravitz, parece que o cinema tá sempre um passo à frente da sociedade, tentando projetar na tela verdades que a realidade... Ah, cara, e Hollywood, querendo ou não, Hollywood tá encravado nisso aí, né, cara? As histórias que a gente tem de Hollywood, a ligação de Hollywood com grandes crimes, tu vê a questão lá do Charles Manson, é uma indústria muito... que serve muito de cama pra essas paradas todas, tá ligado? Aqui no Brasil, cara, você vê essas grandes indústrias, esse mundo de famosos também, cara, eu sempre olho com uma percepção de que tem muita parada por baixo dos panos, tá ligado? Reflexo de um estilo de vida que eles já consideravam normal, tipo, olha só, estão falando da gente aí. O fato, meus amigos, é que quando a gente olha para as visões de diretores, como por exemplo Stanley Kubrick, a Zoe Kravitz, parece que o cinema tá sempre um passo à frente da sociedade, tentando projetar na tela verdades que a realidade ainda não tinha coragem de admitir. Talvez esses filmes não fossem apenas entretenimento, mas um alerta silencioso sobre o que está acontecendo quando o poder e o dinheiro decidem criar suas próprias leis em lugares onde ninguém está olhando. A gente não tem como afirmar aqui, meus amigos, qual que era a intenção do Nikolic ao enviar aquele e-mail.
às 2 da manhã, inclusive, né? Numa segunda-feira. Mas a coincidência entre a ficção que ele recomendou e as atrocidades que agora vêm a público são, no mínimo, instigantes. Não foi Esqueceram de Mim, não foi o filme sobre o grande... Ai, coroa, tua batata tá assando, hein, malandro? Olha ele aí, laranjada. Break, a bolha que teve do sistema financeiro, não foi sobre o crash, foi sobre um cara, um milionário numa ilha que fazia rituais pagãos de sexo e sacrifício humano. Só Caralho, isso, galera. Comenta aqui o que você achou desse novo formato, mais direto, mais sincero, e eu quero vocês aqui comigo, pessoal. Comenta aqui, logo a gente vai responder os comentários e tudo isso mais. aí. E eu quero saber sua opinião também sobre esse caso. Então, cara, assim, tipo, eu fui acompanhando esse caso meio por alto, assim. E assim como, na verdade, a questão lá do Diddy, né? Tem muita... Hoje em dia você enxerga muitas menções em filmes, cara. Nas branquelas a galera fala umas paradas, em algumas paradas. Aí eu fico perguntando, mano. E a parada que eu falei, tipo, essas coisas só começam a ser investigadas porque alguém deixou investigar. Porque, cara, uma galera que sabe desses bagulho, tá ligado? O bagulho tem menção em outros filmes. Tem mó galera meio que fazendo piadas, até tipo, meio que na calada. Eu nem conheci esse arrombado aí, mano, mas... Quando o bagulho veio à tona assim, eu pensei total assim que, cara, faz muito sentido. Faz muito sentido porque, cara, é o que eu falo, mano. Tipo, quando você só tem dinheiro, o resto fica muito fácil, tá ligado? Um cara desse, ele consegue comprar justiça. Ele consegue... Primeiro que ele consegue comprar uma ilha, né? Que não é uma coisa muito fácil. E... Cara, ele consegue fazer todo um ecossistema que ele vai ser tipo um deus ali, tá ligado? E isso só porque o cara tem dinheiro pra caralho. E o cara também, muito desse dinheiro tem a ver com essas influências aí, com os sets que ele aplicava, tá ligado? É isso aí, cara. Então, mas é isso aí. Tipo, esse foi meu vídeo hoje, esse foi meu react. Mudei um pouco o foco. Como eu gosto também de falar dessas paradas de filme e tal, e eu sabia que ele ia abordar esses casos, fica aí também a dica dos filmes aí que ele abordou. São 3 filmes legais. O primeiro eu conheci a história, mas nunca vi. O segundo eu já vi, eu lembro de eu adolescente vendo. E o terceiro, que é o Pisque 2 Vezes, né, da Zoe Kravitz, eu não vi, mas pá, vou ver. Como eu falei, eu tenho um problema com esses filmes aí, tipo, meio que eu fico meio impressionado. Mas se pá, eu vejo, cara. Um dia tiver de bobeira, tiver bem de cabeça, eu vejo essa porra. Mas é isso aí, galera. Vou deixar vocês aqui com... Acho que eu vou lançar de novo aqui Oi? Isso, vou lançar NDR aqui, deixar vocês aqui. Até o próximo Candango. É quem? Tu, Kurt? É o Kurt. Kurt tá vindo aí daqui a pouco, fazendo um react totalmente excelente pra vocês. Estourei todos os tímpanos agora, né? Mas é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Até segunda-feira.